mais uma vez. Para mim é um grande prazer. Eu estava comentando com o professor Rubens aqui mais cedo que a gente teve o prazer de poder trabalhar com ele na graduação, na pós-graduação. Tivemos um convívio muito bom, que a gente vem aqui na UFLA dá uma nostalgia danada, né? Porque os períodos que a gente vive aí durante a época de faculdade é uma coisa muito boa, é um ambiente muito legal, e aqui eu tenho o prazer de falar com a UFLA que colocou o café na minha vida, porque eu não conhecia cafeicultura, não tinha contato com cafeicultura, sou de uma região que não tem nada de café, tanto é que eu sou o maior produtor de café da minha cidade, com 7 hectares, e aí eu aprendi aqui a gostar do café, é uma cultura que tem trabalhado aí desde a graduação com muito interesse, bastante paixão aí por essa área. Então eu tenho realmente uma honra muito grande e um prazer de trabalhar com isso. E eu formei em 2010, depois de 2010 eu fiquei um tempo só trabalhando com consultoria no Real, depois voltei para fazer mestrado com o professor Rubens, e desde então, depois de finalizar o mestrado, a gente continua aí na consultoria, na parte de pesquisa também e ensino. Bom, só falando um pouco da nossa empresa, a Reagro é uma empresa pequena que começou em 2002 com a parte de ensino e consultoria. A gente acredita muito que o ensino ele tem que caminhar junto com a prática, a gente tem que levar para a sala de aula dos nossos cursos o que a gente está fazendo na prática. Isso é o nosso principal lema, o nosso principal norteador. E também a parte de pesquisa, que é uma área que a gente começou aí há 3 anos e temos feito bastante trabalho. Fazendo aí um pouco de merchan aí, né? A gente tem um curso que está indo para mais de 10 turmas, e atualmente a gente tem turmas sendo vendidas em Lavras, Franca e Carmo do Paranaíba, e que está aí, para quem tiver interesse, o telefone da nossa vendedora Bruna pode entrar em contato aí para poder pegar mais detalhes. E aí, chegando no tema aí que a gente propôs falar aí na noite de hoje, que é adubações e correções da cultura do café, né? A gente está num momento importante para poder falar disso, né? Que a gente está num cenário de preço baixo, insumos muito alto, uma condição que fica desagradável para o produtor, e muitas vezes o produtor ele fica numa ânsia de reduzir custo, e está certo, né? Porque ele está vendo as margens dele caindo, porém tem que saber onde cortar, né? Onde reduzir, o que dá para fazer, e principalmente pensar em eficiência. E quando a gente fala em eficiência, a gente tem que pensar em números, a gente tem que ter os números nas mãos. Quando a gente fala em gestão, vem na nossa cabeça custo de produção, né? O custo de produção ele é o retrato, e o retrato ele pode ser muitas vezes feio, e já foi, não tem como voltar. Então a gente tem que ter outros números antes do custo de produção para poder criar a forma de melhorar o resultado, né? Então fica a pergunta, por que racionalizar os tratamentos nutricionais, né? A gente tem aqui 2 fotos muito contrastantes de uma lavoura com uma deficiência muito grande nutricional, uma lavoura depauperada, e aqui uma lavoura que está trabalhando no sistema que foi podada, vindo para a produção, com um vigor muito grande, com uma eficiência de adubação muito alta, trabalhando com índice de nitrogênio muito baixo, potássio muito bem equacionado, não faltando, e aí o produtor tem uma oportunidade de economizar e de melhorar a sua margem diante disso. Por quê, né? A gente vê esse gráfico aqui, a barrinha verde aqui mais escura, representa o custo de cada um desses insumos, nitrato, cloreto de potássio, MAP, calcário e gesso, em março de 2016, que uma fazenda comprou, comparando com a relação de troca que esse insumo teve com o preço de café CPEA, março de 2016, R$ 491, e março de 2019, R$ 395. Então, nitrato saiu de uma relação de troca de 2,5 sacas para 3,6, cloreto de potássio 2,8 para 4,4,
MAP 3,8 para 5,3, calcário 0,2 para 0,3, gesso 0,3 para 0,4. Então, tudo que está ligado à nutrição, né, que teve um impacto muito grande na relação de troca. O produtor está desembolsando mais dinheiro para poder fechar aí seu programa nutricional. Se a gente pensar aí num tratamento bem comum, um padrão aí de 300 kg de N, 200 de potássio, 50 de P2O5, 2 toneladas de calcário e 1 de gesso, em 2016 o produtor gastou 3,6 sacos, para agora em 2019 5,3. Isso aí deu um aumento de 45%. Isso aí é muita coisa, gente. Esses mais de 2 sacos aqui, né? Isso aí, quase 2, isso aí representa muito. Isso aí é uma margem do produtor que muitas vezes está queimando. O produtor isso aí é o lucro do produtor em algumas situações. Então, nós temos que, como técnicos, como consultores, como pesquisadores, pensar em formas de melhorar a vida do produtor nessa hora, porque não está fácil. E muitas vezes, produtor, a gente vai para saídas muito drásticas que nem sempre vão representar a melhor saída depois no longo prazo. Tem um cliente meu que costuma falar que o café tem ciclo de preço, a gente sabe muito bem disso, os ciclos de baixo e os ciclos de alta. Quando a gente está no ciclo de baixo, a gente tem certeza que uma hora vai vir o ciclo de alta. Mas para a gente usufruir do ciclo de alta, tem um quesito muito importante, que é ter café no ciclo de alta. Então nós não podemos perder as lavouras para chegar no ciclo de alta e pensar em recuperar. A gente tem que estar com as lavouras inteiras para isso. E aí a gente inicia esse processo com o primeiro passo, que é o diagnóstico da situação nutricional da lavoura. E esse diagnóstico ele não é somente com a análise do solo. A gente tem a análise do solo, que é uma importante ferramenta, a análise foliar também como uma importante ferramenta, mas temos que pensar no histórico dos talhões. A gente tem que ter esses números de histórico das análises anteriores e principalmente dos resultados que esse talhão está tendo. Esse talhão tem que te mostrar qual que é o caminho que ele está indo, o que ele está precisando, onde é que você tem que ajustar. E aí, com relação à amostra de solo, só mostrando um trabalho aí que foi publicado na Coffee Science há pouco tempo, que eu achei muito interessante, que fica uma discussão muito grande, né? Começou as furadeirinhas, o pessoal começou a fazer a amostra de solo com furadeirinha. Quem já tirou uma análise de solo com um enxadão, um trato, sabe o tanto que é penoso, sabe o tanto que é árduo o trabalho, e as furadeirinhas realmente ajudam demais. E aí tem alguns trabalhos anteriores a isso, de pesquisadores bem renomados, mostrando que a questão do volume do solo reduzido da furadeira, ela tinha um impacto na qualidade da amostragem, mas veio esse trabalho aqui, o pessoal lá de Alfenas, aí, junto com o Teruel fez, né, mostrando que o volume da análise, ele realmente tem uma diferença muito grande aí, comparando com o trado holandês, trado de rosca, sonda, enxadão e furadeira, né? Realmente tem uma diferença no volume muito grande, mas quando analisa os parâmetros aí, como por exemplo potássio, cálcio, magnésio, saturação por base, foram estatisticamente iguais aí nesses 4 nutrientes e todos os outros parâmetros analisados, não teve nenhum que teve diferença. Então isso reforça que a ferramenta é importante. A furadeira é uma ferramenta que dá para a gente utilizar, mas principalmente o critério dessa amostragem, o número de pontos, como que é feito isso, na minha visão é muito mais importante do que a ferramenta. Por exemplo, a gente trabalha com área irrigada, então chega agora no período seco, manejando irrigação, anda com um trato debaixo do braço, vendo como está a umidade das lavouras. Quem já fez um furo numa lavoura numa época dessa, sabe o tanto que é complicado se furar, porque se fura 0 a 20, desmorona 3 vezes, é 3 furos para chegar em 40 centímetros, em 20 centímetros. Então, tirar uma amostra na época seca é inviável, essa amostra não vai estar representativa. Então, isso tudo tem que ser pensado muito mais do que a ferramenta. E aí, um ponto importante é com relação aos históricos dessas amostragens, né? A gente tem aqui o resultado aqui de uma lavoura, chamando aqui CF2, dessa safra.
que teve um cálcio de 1,9, sendo que foi aplicado 4 toneladas de calcário na safra anterior, no ano com uma boa distribuição de chuva nessa fazenda, no ano que teve um bom índice de chuva. E aí, né, você fica, o primeiro ponto que arrebenta é laboratório. A gente tem laboratório, a gente sabe que o primeiro a ir com a corda no pescoço, tomar facada é o laboratório. Hoje os bons laboratórios não erram, é muito difícil errar. Laboratório que tem equipamento de plasma, é muito difícil errar. A análise, a amostragem é o grande chance de erro. E aí eu falo amostragem não que a pessoa fez errada, mas às vezes a época e tudo mais. E aí, quando a gente pega essa lavoura, a importância do histórico de se ter, aí desde 2012, o que aconteceu com essa área, tudo que foi aplicado de corretivo para poder analisar se isso aqui está coerente ou não. E cruzando com as análises de folha, mostrando o que está acontecendo aí, essa lavoura ao longo do ano. No caso dessa lavoura, é uma lavoura que a gente está vendo que o resultado de 1,9, ele não está coerente com os 17,5 que teve de análise foliar dia 14 de maio de 2019. Dia 14 de maio de 2019, ela estava mostrando nessa avaliação foliar uma situação muito melhor do que a análise solo estava mostrando. Por quê? Porque talvez na amostragem não foi diagnosticado a situação real dela. E nesse caso, a amostragem de solo foi feita concomitantemente com a análise foliar. Nos mesmos pontos de amostra de solo foi tirada a amostra de folha. Mas o que é muito importante? O histórico nos dá o amparo para poder tomar decisão. Se você não tiver o histórico, você fica sempre à mercê do resultado do ano. E a gente, muitas vezes, toma essa decisão só com o resultado do ano. Então, guardar as amostras de solo, ter o histórico disso, é muito importante. Mas aí, como racionalizar, né? Entrando com a parte dos corretivos eu falo que não tem jeito de racionalizar corretivo, não tem jeito de economizar com correção de solo. A gente está cansado de ver esse gráfico aí do professor Malavolta, mostrando aí a faixa ideal de se trabalhar para todos os nutrientes, com relação ao pH, o aproveitamento dos nutrientes que está na faixa ideal. Então não tem como a gente pensar em não fazer um calcário, porque café está com preço ruim, porque insumo está caro. Calcário, como se diz, é vida, né? E aí a gente tem que lançar a mão de utilizar a calagem quanto necessário. Com relação ao alumínio, todos vocês sabem do impacto do alumínio para a cultura. Muita gente fala que o café tolera melhor a acidez, né? Que tolera mais a questão de toxicidez por alumínio. Isso não é bem assim. O resultado que a gente tem de áreas que estavam com alumínio alto, entrando com correção e neutralizando esse alumínio, é muito grande. Aí tem esse trabalho publicado aí de 97, mostrando muito isso, em 2 cultivares, Icatu e Catuaí. Solo com saturação de alumínio de 93% e solo zerado de alumínio, nas 2 cultivares. Olha a distribuição do sistema radicular até 34 centímetros de profundidade. Aonde que tem mais raiz? Qual que é a planta que vai tolerar esses déficits hídricos, essas secas, esse calor que está tendo, que vai buscar água em profundidade? Então não tem como, tem que corrigir mesmo. E aí a gente tem um medo do calcário muito grande. Esse trabalho mostra para mim um resultado que eu acho muito interessante, porque às vezes a gente olha esse trabalho e fala assim, com 2 toneladas já foi bom, né? E foi mesmo. Só que com 32 não teve problema. O que eu tiro de conclusão desse trabalho? Será que a gente sabe o que é o limite de dose de calcário? Será que a gente sabe o que precisa ser feito? São perguntas que eu ainda não tenho resposta. O professor Silvino aí na UF tem trabalhado muito com dose de calcário, inclusive em áreas de café, junto com o professor Rubens, tem algumas áreas implantadas tentando chegar nessa dose, qual que é o modelo para corrigir, mas a gente tem visto que a gente está pecando um pouco ainda em correção.
E a gente tem que lembrar que o calcário que a gente aplica em superfície, como é o caso desse trabalho feito em plantio direto, que 20% dele que reagiu no primeiro ano. Aí a gente calcula lá, a formulazinha gostosa de calcular, que é de saturação por base, faz a continha, calcula para chegar em 60, e aí no outro ano nada, piorou. Por quê? Porque esse calcário reagiu 20% e 20% muitas vezes ele não vai compensar a acidez gerada pela adubação nitrogenada. Então, tem estequiométrico, né? O negócio é direto. Você está adubando nitrogênio, que está gerando acidez, e o calcário vai reagir 20%. Então, essa correção demora. Ela não é de um ano para o outro, ela é um processo lento. Outro ponto importante, com relação à qualidade calcário. A gente tem muito boas empresas hoje no mercado, não é só uma, igual era uns anos atrás. Hoje tem boas empresas no mercado com calcário de qualidade, tanto do ponto de vista granulômétrico, quanto do ponto de vista de teor de magnésio. E aí, a gente tem que lembrar desses dados aqui, ó. Quando você tem partículas menor que 0,3 milímetros, é 100% de reação. Partículas de 0,84 a 0,3 já é só 60%. De 2 a 0,84 é 20% de reação. Então, a granulometria do calcário é um ponto muito importante e que deve ser conferida, né? E principalmente ter segurança no fornecedor do calcário que a gente está trabalhando. Aqui um outro trabalho para exemplificar essa questão da dose. Aqui nesse trabalho, a dose ideal seria a dose de 4,1 toneladas, que chegou na saturação de 35,9%, que chegou ainda com quase 10% de saturação por alumínio. Mas o que aconteceu? A dose calculada é essa. A dose calculada não chegou nos pontos desejáveis. Ou seja, o calcário está ruim, a aplicação foi mal feita, ou a fórmula está errada. Algum desses pontos comprometeu esse resultado, porque para chegar em valores maiores, principalmente de cálcio e magnésio, gastou bem mais calcário do que a quantidade calculada. Com relação à gessagem, que é um insumo que, infelizmente, eu cheguei a ver gesso você pagava só o frete para comprar gesso. Depois ele começou a custar R$10 a tonelada. Hoje está custando 60 a 70 reais para pegar em Cubatão ou Uberaba. Então esse gesso está chegando na região em determinadas épocas como agora, que tem um frete difícil dessas regiões, você não pega frete de volta, você está chegando em gesso de 160, 170 reais a tonelada. Infelizmente, mas tem os benefícios. Fornecimento de cálcio e enxofre. Enxofre é um nutriente que hoje ele tem dado pouca importância para ele, porque há anos atrás se utilizava muito sulfato de amônio. Hoje em dia não se utiliza sulfato de amônio. Então, a questão do enxofre está comprometida e o gesso é um fornecimento aqui interessante. Correção de alumínios em camadas mais profundas e carregamento de bases de cálcio, magnésio e potássio para camadas mais profundas, tendo assim um aprofundamento das raízes, como é aí evidenciado pelos trabalhos da Embrapa com culturas anuais. Em café o negócio foi por uma linha um pouco mais diferente, que foi a linha da irrigação branca, das superdosagem de gesso, que eu não entro no mérito se vale ou se não vale, só tenho algumas considerações. O que a Procafé viu que com relação à produtividade em 6 safras não teve diferença significativa, porém, o que trabalhos aí que o pessoal do Departamento de Solos da UFRO mostraram que o gesso, essas doses de gesso, têm um impacto muito grande no que diz respeito à estrutura de solo. Como a gente vê aqui a linha verde aqui, uma dosagem de 28 toneladas por hectare, alterando muito o perfil de volume de poros do solo em questão. Então, essa questão de estrutura de solo é um impacto do gesso que realmente a gente vê. Agora, se é 28, se é 7, se é 3 toneladas, a gente ainda não está com a resposta disso.
mas o uso dele, ele tem tido uma resposta interessante, e principalmente pensando no básico, fornecimento de cálcio e enxofre e correção de alumínio em profundidade. Aí, em café novo, um processo muito comum de ser feito é o processo da gessagem na linha com uma posterior chegada de terra. É um processo que a gente tem visto um benefício muito grande para o crescimento da lavoura no primeiro ano, principalmente esse serviço ele é feito por volta aí de março, nas últimas chuvas. Isso aí tem um benefício dessa lavoura continuar a crescer muito grande. Muitas vezes depois faz aí uma complementação do composto orgânico, alguma coisa nesse sentido, para promover realmente o crescimento da lavoura aí no período seco. E aí, qual que é a nossa busca, né? Quando a gente fala em correção, a gente está falando em criar perfil de solo, em criar um ambiente propício ao crescimento radicular. A gente vê uma foto dessa, uma lavoura com um crescimento radicular desse, isso aí é a nossa busca, isso é o que a gente almeja. E para a gente fazer esse crescimento radicular, a gente tem que criar a situação ideal para isso. Se você tiver alumínio em profundidades, tem alumínio aí nessas camadas, não vai crescer raiz. Se você não tem cálcio aí na profundidade, não vai crescer raiz também. Isso aí a gente sabe muito bem disso. E muitas vezes a gente ainda passa um pouco despercebido, não cria formas de chegar nisso aí. E aí, exemplificando um pouco do que é essa construção de perfil de solo, isso foi um trabalho que a gente iniciou há 3 safras atrás, que dentro das fazendas a gente via muita variação de produtividade, dentro da mesma fazenda, de lavouras com altas produtividades e lavouras não produzindo tanto. Então a gente falou, vamos tentar entender o que está acontecendo, o que faz com que uma lavoura produza mais do que a outra. Aí a gente pegou 6 fazendas e fez uma série de análises tentando entender sempre uma lavoura boa, uma lavoura que tinha um histórico de produtividade bom e uma lavoura que tinha um histórico de produtividade ruim, tentando ser lavouras similares. Por exemplo, nesse caso aí eram 2 lavouras de Mundo Novo, numa fazenda aqui em Oliveira. Lavoura Araçá, uma lavoura de produtividade alta, e a lavoura Urubu, uma lavoura de produtividade baixa. Aí teve uma série de análises nisso aí, teve análise de compactação, contagem de falhas, medição de stand, mas uma coisa que nos chamou muita atenção inicialmente, e a gente tem aprofundado nessas análises, aumentando o número de lavouras para poder ter correlações mais bem feitas, é com relação à construção do perfil do solo. Isso aqui foram amostras feitas até 1 metro de profundidade, e quando a gente vê aqui, valor de cálcio aqui da Araçá para o Urubu, em todas as profundidades, é uma escada. Saturação por bases também, é uma escada que acontece. Por que essa lavoura aqui está produzindo mais? Isso aqui é um fator. Isso com certeza é um fator. O pessoal de soja, aí, o pessoal do SESB, já sabe muito bem disso. Se numa cultura de ciclo rápido, uma cultura anual, o impacto de ser grande, imagina numa cultura perene. A gente tem que pensar como planta. Pé de café, ele não tem jeito de, na hora que vai esquentando, igual estava esses dias para trás, com 150 milímetros de déficit hídrico, dando dias de 35 graus de temperatura. Eu estava em Araguari 15 dias atrás, estava dando 38. Pé de café não tem jeito de pegar, virar e falar assim, esses dias eu vou ficar na sombra ali para não perder muita água por evapotranspiração, depois eu volto. E ele vai ficar lá sofrendo. E aí, aonde a gente cria condição para essa lavoura crescer raiz, para ela buscar água, ela vai refletir em produtividade. O pessoal da Exalc já tem mostrado isso em trabalhos avaliando a temperatura foliar. Lavoura que estava tendo água para evapotranspirar, a evapotranspiração é um mecanismo de regular a temperatura foliar. Isso aí estava tendo reflexo na temperatura foliar e com isso plantas menos estressadas. Então isso a gente tem que começar a ver. Análise de solo de 0 a 20, ela é já mais comum, né? 20 a 40 já não é tão comum, mas para a gente tomar decisões, por exemplo, de uso de gesso é necessário, não tem jeito de pensar em uso de gesso sem análise de 20 a 40,
a não ser para fornecimento de enxofre. E 40, 60 para frente é muito pouco comum. Na minha visão, nós temos que começar a olhar para camadas mais profundas. É claro que não é um processo de fazer tudo ano, isso aí é muito difícil de fazer, não é fácil, mas aí pensar em fazer de 3 em 3 anos, 5 em 5, para poder ver quais que são as lavouras que a gente tem que olhar com mais carinho. Com relação às adubações de nutrientes, a gente entra já em nitrogênio, e nitrogênio já é outra dúvida também, né? Qual que é a dose de nitrogênio ideal para a lavoura de café? Para a gente saber isso, a gente teria que ter uma curva de absorção da lavoura mostrando quanto que é a fase que ela exige. O trabalho de curva de absorção que eu conheço é um trabalho de 70 e poucos, de 1970 e poucos. Quanta coisa mudou de lá para cá? Cultivares mudaram, o espaçamento mudou, correções de solo mudou, tudo mudou. Só que nós não temos um trabalho que mostre isso. E aí, o que a gente vê é uma variabilidade do resultado muito grande. Gente fazendo 600 kg de N por hectare, 800, produtores fazendo 300, 200, com bons resultados em todas as doses. E também com resultados ruins, né? Mas um alerta que fica com relação ao nitrogênio, esse trabalho aqui feito pelo pessoal lá do Favari, mostra muito isso. Existe um ponto de inflexão no gráfico com relação à dose. Por quê? O nitrogênio ele tem que ser metabolizado. Para ele ser metabolizado, ele precisa de energia, ele precisa de ATP. Se você coloca muito nitrogênio, o processo de metabolização do nitrogênio começa a competir com outros processos, como por exemplo fotossíntese. 95% da matéria seca vem da fotossíntese. E aí você perde produtividade. Então, cuidado com dose de nitrogênio. A gente tem visto muito resultado de produtividade boa, com valores muito mais baixos. Talvez não estamos sendo eficientes. E aí, falando em eficiência, a gente tem que entender quais que são os fatores que interferem na eficiência do nitrogênio. Às vezes a gente está utilizando uma fonte muito boa, está indo para uma fonte protegida, liberação gradual, mas não está utilizando ferramentas básicas de manejo que vai atrapalhar a eficiência desse adubo. Nitrato, o que é o problema de nitrato? Nitrato, em ausência de oxigênio, tem a ação de micro-organismos que vai fazer ele volatilizar. Em café, essa condição não existe. Onde que existe esse problema? Por exemplo, arroz de várzea, né? Arroz inundado, não tem uso de nitrato, porque se utilizar nitrato, vai volatilizar. Porém, se você tem uma condição de compactação muito alta do seu solo, você pode ter um pouco de problema. Então, a questão da compactação com relação à eficiência de nitrogênio já aparece a primeira vez. Com relação à ureia, a gente, lembrando aí um pouco do que acontece na ureia do solo, a ureia vem na forma amídica, depois ela já transforma pela urease na forma amoniacal, e aí aqui tem uma reação que é muito importante da gente entender. Quando ela sai de amônia para vir para amônio, é uma reação que tem que acontecer muito rápido. Esse composto que é a amônia, ele é muito volátil. Aí a turma do Café da UF tem trabalhado muito com experimentos mostrando isso, mostrando as perdas de nitrogênio. E aí, se você tem uma condição de pH menor do que 6, ou seja, um pH mais ácido, essa reação vai passar bem rápido aqui para o amônio, você tem uma menor perda. Se você tem um pH maior do que 8, pH mais básico, você aumenta a volatilização com amônio. Por isso que o sulfato de amônio não tem perda, porque o sulfato abaixa o pH ali ao redor do grano. Porém, a gente volta aí nessas questões que a gente está falando. Professor, você está me falando que tem que preocupar com a correção de solo em profundidade, que você tem que construir o perfil do solo. Para você fazer isso aqui, vai passar por um processo de aumento de pH nas camadas superiores. Aí de 0 a 5 centímetros você pode ter certeza que você vai ter o pH mais alto. E aí
você vai estar favorecendo que essa reação fique mais aqui e aumentando a perda do nitrogênio, né? Aumentando a perda da ureia. Então é um processo já que fica difícil. Outra questão importante é a urease, que é uma enzima que vai estar bem junto na matéria orgânica do solo. E hoje, o trabalho que a gente está buscando, que todo mundo está falando, que a pesquisa tem mostrado, é a gente buscar soluções para mitigar o efeito de seca, o efeito de altas temperaturas. Isso passa por construção de palhada, plantas de cobertura. Isso aqui também a gente pode ter uma interferência nisso, de piorar um pouco a eficiência da ureia. E outro processo, quando a gente tem condição de solos bem drenados, solos oxigenados, que não tem compactação, você vai ter uma preferencialmente a ureia, a parte amoniacal, vai ser transformada na parte nítrica, por bactérias aeróbicas. E aí, esse processo ele tem a acidificação do solo, porém, você tem um melhor aproveitamento. Na hora que ela chega na fase nítrica, ela já não volta. Então, você está garantindo que volatilização ela não perde. E aí a gente vê os resultados dos trabalhos mostrando com relação à descompactação do solo em café, que é um negócio que nós não podíamos falar de jeito nenhum há uns anos atrás. Mostrando aí como esse trabalho do Santinato, aonde ele trabalhou com subsolagem, um aumento de 10,8 sacas em relação ao testemunho. E outros pontos que foram esquecidos, por exemplo, chegada de cisto. Às vezes os produtores estão gastando uma fortuna com composto, com esterco, mas não estão utilizando um material orgânico que está de graça na lavoura. Chegada de cisto. Com R$1.000 você faz um implemento para chegar a cisto. Trabalhando com trator, andando a 20 km por hora. Gasta meio litro de diesel por hectare. E aí a gente não está fazendo isso. E aí a gente vê, o processo de subsolagem está muito bom. Esse ano a gente estava aí ansioso por chover, porque é um processo que tem que ter umidade no solo. Esse aqui é um processo subsolagem que estava sendo feito semana agora, depois da chuva. Então, sem umidade não adianta pensar em fazer isso, fica muito torroado, não fica bom. Mas fazendo com umidade bem boa, próximo da capacidade de campo, a gente tem um resultado muito bom, mostrando aí o vigor das lavouras. Aqui foi feito no momento de poda, né, aqui anteriormente, depois no outro ano, o vigor da lavoura. E aí, a questão do material orgânico também, plantas de cobertura, lavoura que era pelada, chão batido, aquele negócio vidrado, hoje a gente não vê mais. Hoje a gente vê isso, né? Manejo de plantas de cobertura, todo mundo muito preocupado com isso. Olha que situação. Isso aqui, temperatura baixa, segurando a umidade, que é o principal atributo, na minha visão, de plantas de coberturas, melhorando o aproveitamento dos nutrientes. E como que a gente vê o quanto que a gente está bom em eficiência de adubações? A gente tem que olhar o nosso número. Quantos quilos de nitrogênio está gastando por saco de café produzido? Tem que pegar esse número, fechar, preferencialmente não, a análise tem que ser feita de biênio. Às vezes você vai analisar no ano de safra alta, safra baixa, vai dar um número mascarado, mas analisar os números da fazenda. Aqui mostra quantos quilos de nitrogênio foi aplicado por hectare, qual foi a produtividade da fazenda, e aí os números de eficiência, quantos quilos de nitrogênio que eu gastei por saco de café produzido. Esse número é muito importante. Esse número dá o retrato de todos os processos de trás, se você fez bem feito ou não. E a variabilidade é muito grande. Com relação ao potássio, potássio é um nutriente que tem menos dúvidas, né? A gente tem que trabalhar com o nível de reserva no solo, para você garantir uma adubação, caso a sua estimativa de safra tenha sido errada. E muita atenção à relação cálcio, magnésio e potássio. Potássio, o ponto crucial dele é isso. Gasto de potássio, 5,9 kg de K2O por saco de café produzido, também não tem muita dúvida. E atenção à relação
Isso é uma situação muito comum que a gente vê. Ó. Relação cálcio, magnésio, potássio ideal, 9:3:1. Olha a situação. 3,5 para 1,5 para 1, 2,7 para 1,1 para 1. Às vezes você pega situações de potássio mais alto que magnésio, bem comum. Por quê? 20,020, 20,020, 20,020. Sempre 20,020. Então, os níveis de potássio é uma oportunidade de economia com uma chance de melhorar a produtividade. E aí um ponto importante com o potássio, para a gente ter segurança em tirar o pé do potássio, é com relação à análise foliar. Fazer as análises foliares aí, entendendo como que funciona, como que é a dinâmica. Esse gráfico aqui mostra a dinâmica do potássio na folha, nas diferentes fases. Diantese, né, florada, chumbinho, expansão rápida, granação e maturação. A gente tem que pensar no fornecimento de potássio antes aqui da granação. Depois a demanda é muito alta e esse potássio já tem que estar na planta. Fazer as análises foliares nessas fases para poder entender aonde que está a sua situação, se dá para cortar, se você tem que colocar um pouco a mais. E um ponto que é muito importante na análise de potássio, que a gente tem reparado muito isso na prática, que quando você faz a análise de potássio bem depois aí de chuvas, principalmente chuvas mais pesadas, o resultado da análise na folha ele fica mais baixo. Então, choveu, deu uma chuva, esperem uns 5 dias para tirar a análise de folha, para não ter esse problema. E também avalie a eficiência, mesma coisa do nitrogênio, quilos de K2O por hectare, produtividade e quantos quilos de K2O foi necessário para fazer uma saca de café. Por que tem fazenda gastando 8,9 e fazenda gastando 2,3? Porque essa fazenda que gastou 2,3, ela estava com uma reserva de potássio que foi queimada aí nos últimos anos. Não é interessante ter reserva de potássio muito alta. Isso aí, às vezes, o produtor pensa, não, mas deixa aí, guardar, vamos manter esse nível. Não é interessante por quê? Porque você está desbalanceando a reação de cálcio, magnésio e potássio. A planta vai preferir absorver potássio do que cálcio. É muito mais cômodo para ela absorver potássio. E aí, se subir cálcio e magnésio, é muito mais difícil do que potássio. Então, respeite a relação 9:3:1. Quando você não tem bons níveis de cálcio e magnésio, cuidado com o excesso de potássio. Com relação ao fósforo, é bom a gente lembrar desse gráfico aí, que mostra muito a dinâmica do fósforo, o que acontece com o fósforo no solo. A gente vê uma variação de resultado de adubação fosfatada em lavoura de café muito grande. Lavoura que tem níveis muito baixos de fósforo com produtividade alta, lavouras com níveis muito altos de produtividade baixa, tem de tudo. Tem gente que nunca fez fósforo, gente que faz todo ano. E aí, por que tem esse tanto de variabilidade? Porque a dinâmica do fósforo no solo é uma dinâmica muito complexa. Quando você tem aqui pH abaixo de 6, você tem uma alta fixação, primeiro com ferro e depois com alumínio. Então já entra na questão do pH do solo, na construção da fertilidade. Essa correção de solo, só o fato de você aumentar o pH, você já vai ter um pouco de disponibilização de fósforo que estava ligado com ferro e alumínio. Só que aí, depois tem um processo pior ainda, que quando você já tem aqui pH acima de 7, você tem fixação com cálcio. E aí a formação é apatita. E para a gente solubilizar a apatita é só ácido sulfúrico. Tem que tirar e mandar para as indústrias de fertilizante fosfatado. Não adianta deixar lá. E aí a gente muitas vezes está trabalhando com pH na camada aí de 0 a 5. Acima de 7, 7,5, alta disponibilidade de cálcio com MAP. E eu estou falando a gente porque eu mesmo faço isso. Porque não, é difícil de convencer, às vezes, o produtor a ir com um adubo fosfatado que vai custar um pouco mais caro, e são coisas que a gente ainda está pisando em ovos. Mas as pesquisas têm mostrado muito isso. Seria uma pesquisa recente do professor Douglas Guelph, da UFLA, né, mostrando aqui uma condição de solo pH baixo,
cálcio baixo também, então não era uma condição de perder muito fósforo, né? E aí, quando a gente avalia aqui a situação do MAP, aqui, altura de plantas, área foliar, matéria seca de folhas, matéria seca de caule, o MAP sempre fica muito pior de quando ele está protegido aqui com policote, no caso que é um adubo da ICL, ou policote mais magnésio, né? Então, a questão dos adubos fosfatados de solubilidade alta, prontamente solúveis, né, realmente tem uma perda muito grande no solo, que a gente ainda não sabe, infelizmente, como fazer isso, né, como trabalhar. Aí mostrando outros parâmetros, né. E aí, um outro trabalho que eu achei muito interessante foi feito lá pelo pessoal da Exalc, mostrando o resultado já em vaso, lavoura nova, mudinha nova, comparando super simples, a linha de cima, com um organomineral, que é uma forma de proteger fósforo. Na lavoura nova, super simples, que é fósforo solúvel, já teve uma eficiência melhor do que o organomineral. E isso na prática a gente tem notado muito. Lavoura nova a gente tem que pensar em ter um pouco de fósforo solúvel. Você vai colocar um iorim, um fósforo reativo, um organomineral, é bom? Bom demais, você está tendo proteção. Mas pense em ter um pouco desse fósforo também de forma solúvel. Já na lavoura adulta, aqui era o mesmo trabalho, que foi feito parte em vaso e depois numa lavoura adulta. Você já tem uma eficiência do organomineral, exceto aqui na dose de 100 kg, melhor do que o super simples. Por que isso aconteceu? Porque você tinha um solo de 0 a 10 com 4,9 de pH em cloreto de cálcio, que vai dar aí próximo de 5,5 em água, com cálcio de 2,8. Então, com certeza, o fósforo protegido teve uma eficiência melhor decorrente da condição desse solo. Então, em resumo, corretivos: buscar bons níveis de cálcio e magnésio, atenção em relação ao cálcio, magnésio e potássio e pensar em construção de perfil de solo. Se é 1 metro, se é 2 metros, a gente ainda não sabe, né? Mas tem visto que realmente a resposta ela existe nessa questão. Nitrogênio. Avalie a eficiência da tubação nitrogenada. Olhe como está a sua situação. Às vezes não é a quantidade de nitrogênio que está aplicando, é remoldar o que tem sido feito. Abaixo de 6 kg por saco, ótimo, mas cuidado, pode estar faltando. De 6 a 7, ótimo. 7 a 8, existe margem para racionalizar. E acima de 8, existe muita margem para racionalizar. Como melhorar? Fonte, primeiro ponto. Fonte de N é o primeiro ponto a ser pensado. Época de adubação é um ponto também que pode ser melhorado. Às vezes o pessoal está adubando muito tarde, às vezes já está fazendo adubações que não vão ser efetivas. Quantidades utilizadas, o excesso pode ser prejudicial. pH de solo, chave, e compactação do solo. Essa questão da compactação é complicada. Potássio. Qual que é o valor de reserva do solo? Como que vai ser definido? Em função do seu cálcio e magnésio. A gente define quanto que a gente vai trabalhar de reserva de potássio no solo em função dos níveis que tem de cálcio e magnésio. Se você tem níveis mais baixos, não tem jeito de trabalhar com reserva de potássio tão alta. Avalie a eficiência em função quilos de potássio por saco de café produzido das últimas 2 safras. Esse valor ele é muito variável em função de como está a sua reserva, se está dando para queimar dela ou se você está tendo que construir a reserva. E atenção à metodologia de retirada de amostra foliar com relação à chuva. Fósforo. Tomada de decisão tem que ter no histórico da lavoura, no mínimo 4 safras. O resultado de análise de fósforo no solo é muito variável, então tem que ter quatro análises para poder tomar decisão. E utilização de fontes protegidas, hoje sem dúvida, fósforo é um nutriente que tem um maior impacto. E aí, as prioridades da racionalização nessas épocas de crise, a gente
mexe com café e sabe do tanto que é realmente complicado. Pôr os negócios no computador, na planilha, é muito simples. Operacionalizar não é tão simples assim. Na hora que o negócio aperta e tem que cortar em algum lado. Mas muitas vezes o produtor pensa assim, esse ano não está bom, então eu não vou fazer calcário e eu vou fazer só 2 adubações. Será que calcário é o que precisa cortar? Não existem outras coisas que dá para cortar, que dá para ser mais eficiente? Corretivo eu tenho muito medo. Às vezes eu prefiro cortar um pouco de outras coisas, mas corretivo a gente tem que manter um solo bem equilibrado, porque é a base que vai ter fertilidade. E aí uma frase que eu sempre falo aí para o pessoal, para tentar quebrar um pouco os paradigmas que existem, que a agricultura é uma atividade, é um setor que tem muito paradigma, que não adianta a gente esperar resultados diferentes se você vai fazer a mesma coisa. Se você está fazendo a mesma coisa do ano passado, dos anos anteriores, o seu resultado vai ser igual ou pior. Então a gente tem que buscar mudança, buscar novas tecnologias, novos conhecimentos para poder quebrar esse ciclo vicioso de baixas produtividades que muitas vezes tem nas fazendas. Só isso que a gente consegue sair do buraco e passar por cima das crises, que não vão ser, essa não é a última e nem é a primeira, né? Mas é aí que a gente busca força para poder evoluir. É um pouco da mensagem que eu queria passar para vocês. Tá aí meus contatos, quem tiver alguma dúvida, alguma consideração, a gente está à disposição. Muito obrigado.